Aqui é um programa muito forte. É um programa que nós trazemos a realidade da vida real, do que acontece no dia a dia, na vida do cidadão de bem, na vida da dona de casa. E às vezes acontecem tantas situações que você acaba, assim, olhando. Será possível que essa história que o Brejinho vai trazer, que o Busata vai contar, vai nos contar, é verdade? Pois sim, é verdade. Que história seria essa, Júlio Marcos? Como que nesse mundo existem pessoas más, pessoas que não têm amor? E detalhe, com o próprio filho. Detalhe, com a própria filhinha, com uma criancinha de apenas 2 anos de idade. É muita crueldade que você vai acompanhar agora aqui na tela da Band. Detalhe, essa pequena morreu com suspeita de estupro. A polícia está em cima do caso para tentar entender e concluir o inquérito. Boletim de ocorrência também. Mas quem traz com riqueza de detalhes, com o coração partido, com certeza, é esse cara. Que acorda às 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar, pai de família como eu sou e assim como você também. Que tem filhos como você também tem. Eu estou chamando, acionando, para trazer com muita tristeza essa informação do que aconteceu. Boa tarde, Busata, é a força de expressão. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Brasil Urgente. Boa tarde a você, Brejinho. Isso mesmo, um fato lamentável, triste, né? Até meio difícil de acreditar, mas mais uma vez, já não é o primeiro caso, aconteceu novamente aqui na nossa capital. Uma criança que foi aí espancada e também com suspeita de abuso sexual. E tudo isso praticado por aqueles que deveriam estar cuidando dela. Uma criança de apenas 2 anos de idade, ontem foi levada até o UPA do Coronel Antonino. Quando chegou lá, os médicos viram que ela estava ali desfalecida na mão da mãe. Os médicos levaram ela para o interior da unidade de pronto atendimento e lá já descobriram que ela já estava morta há cerca de 4 horas. E com isso, então, foram falar com a mãe. O que chamou a atenção aí dos médicos, da equipe médica e dos enfermeiros, tudo mais ali do UPA Coronel Antonino, é que a mãe chegou tranquila, com a filha morta aos braços e recebeu também a notícia tranquilamente. E então os médicos foram fazer uma análise de que teria acontecido e viu muitos hematomas no corpo dessa criança e também muitos ferimentos nas suas partes íntimas, com suspeita aí do abuso sexual confirmado pelo médico ali no momento. Quando falou que iria chamar a polícia foi quando que a mãe ficou aí desesperada, mas antes disso estava tranquila. Mas nós hoje na parte da manhã estivemos aqui numa coletiva, conversamos com a doutora Anne Carine, que está cuidando do caso, que está à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Grande, que através de uma coletiva nos passou mais detalhes deste caso brutal. Vamos acompanhar a partir de agora. Essa ocorrência envolvendo a morte dessa criança de 2 anos e 7 meses veio até a DPCA depois da mãe e do padrasto serem autuados em flagrante pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável. Essa criança, na tarde de ontem, foi encaminhada pela mãe ao UPA e os médicos que atenderam afirmaram que ela já chegou sem vida. Essa criança tinha vários sinais de agressão física e suspeita de ter sido abusada sexualmente. Durante o interrogatório que foi realizado lá na DEPAC, a mãe afirmou para o delegado de polícia que a criança era agredida fisicamente pelo padrasto, algumas vezes por ela, como forma de correção. O que chamou a atenção é que a criança por diversas vezes já foi atendida na UPA, mais de 30 vezes, inclusive uma delas com a tíbia quebrada. O pai da criança já tinha registrado boletim de ocorrência aqui na DPCA, 2 boletins de ocorrência de maus tratos, em novembro e em março do ano passado, e ambos já haviam sido concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário.
Doutor, o fato que o abuso sexual foi consumado, houve abuso sexual e, segundo informações, a mãe teria falado para os policiais que ela tinha desconfiança, que ele abusava mesmo e que era agredida por ele também? Os médicos que atenderam ela na UPA acreditam que ela tenha sido abusada, mas o corpo dela foi para o IMOL, vai ser realizado perícia, né, exame necroscópico nela e foi solicitado para verificar se há abuso sexual contra essa criança. Então nós precisamos aguardar o retorno, a vinda do laudo. Vamos responder por quais crimes, doutora? Homicídio, né, qualificado pelo motivo fútil e estupro de vulnerável. Por enquanto, há investigação de estupro de vulnerável. Se for verificado que não houve estupro, daí então será apenas o crime de homicídio. Brejinho, ambos estão presos à disposição da justiça em celas separadas, continuam sendo ouvidos. Existem mais detalhes aí nessa tragédia familiar, nessa situação terrível contra essa criança para ser ainda investigado. E o que chamou a atenção tanto do delegado plantonista que atendeu essa ocorrência quanto aqui da delegada doutora Anne Carini foi a frieza da mãe e também do padrasto, que ficou quieto aqui, pessoas frias. E sem falar também que eles estavam bolando, queria falar para a polícia em relação aos ferimentos, aos hematomas que essa criança tinha no corpo. Mas aí, graças a Deus, o trabalho da polícia, ambos estão presos. Mas também o que chamou a atenção foi essa criança ter passado o Brejinho 30 vezes por atendimento médico, com a tíbia quebrada e também com outros ferimentos. E, infelizmente, nada ter sido feito para ter salvado a vida dessa menina. Obrigado, Busata. Já eu volto com ele. Eu, de verdade, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar. Porque é tanta crueldade, eu não sei o que eu vou falar. Sabe? Dá para entender como que o ser humano tem coragem de fazer isso. Com um ser inocente, sem poder de reação, que não consegue pedir socorro, e aqueles que deveriam cuidar, que supostamente chamada de mãe, e esse outro indivíduo aqui. De verdade, gente, olha, é muito forte porque todos nós aqui temos familiares, milhares de pessoas estão nos assistindo. E aí, quando eu cravo que as leis são fracas mesmo, porque nós temos representantes fracos. Quem comete um crime dessa natureza... Ah, Júlio Marcos, vão ficar 30 anos presos e tal. Não. Ah, então você é a favor da pena de morte? Também não. Também não, de verdade. Por ser o país da impunidade, eu sou contra a pena de morte aqui no Brasil. Mas um caso desse, no mínimo, prisão perpétua. Eu não vejo deputado federal nenhum levantar essa bandeira. Eu não vejo senador nenhum levantar uma bandeira como essa. Nós já precisamos pensar de uma forma diferente. Se nós vamos evoluindo enquanto seres humanos, as leis também precisam ser mais fortes. As leis nesse país são fracas. E quem nos garante que amanhã ou depois, que tiver todo o inquérito pronto, quem garante que amanhã ou depois que vier o julgamento, quem nos dá a garantia de que eles vão permanecer 10, 15, 20 anos na cadeia? E que se fique 10, 20, 30 anos na cadeia, não vai trazer essa menina de volta, essa criancinha de volta. Senhoras e senhores, é muito sério o que nós estamos tratando aqui no Brasil, gente.
Ô Busata, talvez de todos esses casos que nós trouxemos aqui ao longo desses 12 meses de Brasil Urgente, talvez esse seja um dos casos que mais mexeu com a nossa redação. Você que é pai de família, que é um repórter especialista em família, é um repórter policial especialista, trabalha com uma equipe do operacional que convive com isso diariamente, e você está na linha de frente, auxiliando, né, as famílias também. As leis são muito fracas, Busata. Me permita eu me prolongar aqui, de repente vai cair até alguma matéria lá para frente, mas as leis são fracas demais, Coragem. E aí, quem paga é o próprio povo, que vota errado, que vota a troco de um sacolão, a troco de uma passagem de ônibus daqui para Rondônia, para ver a irmã, enfim. Representantes fracos, leis fracas, Busata. Com certeza, Brejinho, você disse tudo. Infelizmente, essa é a marca registrada do Brasil, não só aqui dentro, mas fora, né? A impunidade, infelizmente. Crimes bárbaros. A gente acaba vendo aí pessoas que cometeram graves assassinatos, tirou a vida de alguém no trânsito, bêbados ou por algum crime, e acabam aí nem ficando presos, e quando ficam meses ou alguns anos e já estão de volta à sociedade. Crimes que chamam a atenção e que acaba trazendo a impunidade, e outros crimes vão aumentando em consequência aí dessa situação. E esse crime chamou muita atenção, né, Brejinho, da sociedade, e também fez lembrar da Estrelinha, né, a menina de apenas 12 anos de idade, que também foi morta mais ou menos na mesma situação. A mãe, que deveria estar cuidando, acabou colocando ela numa vida de risco, que levou essa menina à morte, né, e na mesma região, na região norte da cidade. Então, fatos que ligam o alerta realmente para que denúncias sejam apuradas a fundo pela uma força-tarefa que tem que ser montada, o Conselho Tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, para que quando chegar casos como esse possam ser vistoriados a família, e se precisar já retirar. Infelizmente, essa menina tinha 2 anos e não tinha para quem reclamar o que estava acontecendo com ela. Olha, uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros, Busata. Relata pra gente novamente, por favor. Várias vezes essa criança foi agredida. Teve boletim de ocorrência também por parte do pai, né, pedindo socorro. Uma sucessão de erros, Busata. O pai biológico fez 2 boletins de ocorrência em março e em novembro do ano passado, relatando os maus tratos. Então tinha que ter sido tomada essa criança e passada a guarda para o pai. E a mãe e o padrasto moravam lá no Colômbia quando surgiu a primeira denúncia de maus tratos contra a criança. O Conselho Tutelar foi até lá acompanhar o caso, mas depois eles mudaram para Vila Nasser, e lá eles acabaram autuados por maus tratos a animais. Os vizinhos viram que os cachorros a viviam apanhando e denunciaram ali o casal, que inclusive tem passagem por isso. Eles estavam respondendo, né? Mas não tinha nenhuma denúncia de maus tratos ali, e o Conselho Tutelar não conseguiu localizá-los. Por consequência dessa mudança de endereço, foi o que formou o conselho. E segundo informações, no momento que a mãe estava levando essa criança já sem vida no braço com a avó para o posto ali, para a UPA do Coronel Antonino, o padrasto ficou fazendo festa na casa, né? Disse que estava com outros ali, já que ele não trabalhava. E ele disse que cuidava das crianças, né? E outros fatos também que nós não vamos comentar aqui, que está sendo investigado pela Polícia Judiciária. E ele ficou o tempo inteiro calado. O delegado plantonista sentiu uma frieza muito grande por parte dele, e também a doutora Anne Carine, que está cuidando aqui desse fato. Então precisa-se realmente mudar a postura, porque quem está pagando o pato, mediante toda essa crescente violência aqui no estado e no país, são as crianças e as mulheres, né? Os mais fracos, infelizmente, estão pagando, e também aqueles que cidadãos direitos. Falha do Conselho Tutelar também. Falha do Conselho Tutelar também. E aí não adianta ligar aqui para a direção, para a minha diretora que aqui está, para a direção geral, porque é a minha opinião, a opinião do apresentador aqui. 2 falhas essa semana.
2 falhas essa semana. Porque o Conselho Tutelar não foi criado para cuidar das nossas crianças? Então quer dizer que é assim, o pai faz a denúncia, vem a denúncia, esses indivíduos mudam de endereço, eu não vou atrás. Eles mudaram de endereço. Eles mudaram de endereço e a criança que se dane para lá. Falha, sim, do Conselho Tutelar. E aí, nós vamos ficar em cima aqui nesse programa. Nós vamos cobrar, sim. Nós vamos cobrar para trazer uma resposta para a sociedade. Nós não vamos trazer mais essa criança de volta, para que casos como esse não aconteçam mais. Nós não podemos tratar as nossas crianças assim. Né? Se nós temos um Conselho Tutelar para olhar com os olhos de mãe, com o coração de mãe, coisa que essa mãe não fez, coisa que esse padrasto não fez. E aí vem a denúncia do pai. E se o pai vai lá e leva a criança embora? Como seria? Ah, no outro dia o Conselho Tutelar ia atrás, não iria? Hã? Opa, vem cá, devolve a criança. Você não tem autorização para levar a criança. Nós vamos cobrar